como filhos, como pessoas que caminham com o Senhor há algum tempo, todos nós temos a consciência de que o Senhor virá nos buscar, né? Todos nós. E na verdade, o bom cristão, aquele que ama o Senhor de verdade, ele vive nessa expectativa, né? Ele vive esperando o momento dele poder se encontrar com Deus. Porque não existe, irmãos, não existe liga, não existe fundamento, não existe razão, né, para nós estarmos aqui, como o Tiago falou. Não existe motivo para a gente, às vezes, deixar a nossa casa num dia frio ou até mesmo depois de uma semana muito difícil e turbulenta. Não existe uma razão a não ser o amor por Deus, né? E quem ama a Deus de verdade e crê na pessoa de Jesus, o desejo do seu coração não são os desejos do mundo. Nós temos algumas vontades, claro, estamos aqui, né? Então muitas vezes a gente até quer ter algumas coisas, e é bom ter, mas a profundidade, lá no fundo do coração, o maior desejo de alguém que ama a Deus é estar com Ele, né? E para mim, o meu maior sonho hoje, se você perguntar para mim, nós temos dificuldades, peço orações, né? Hoje conversando um pouquinho com o seu Theo, temos muitas dificuldades como família, temos muitas dificuldades como pessoa, estamos aí como família, estamos aí no embate, tentando resolver uma situação, clamando ao Senhor por uma resposta, e anseio pela resposta. Provavelmente o meu neto nasce essa semana, estou muito feliz, né? Vejo o Senhor cumprindo alguns sonhos, mas lá no fundo, o único desejo que eu tenho no meu coração, irmãos, é de poder ver Ele. É de poder ver os seus olhos. É de poder tocá-lo. E essa semana eu fiquei muito constrangida, porque ainda depois de às vezes tanto tentar passar, e eu sei que eu sou muito limitada, eu sei que eu sou muito pequena diante da grandiosidade da palavra de Deus, mas às vezes mesmo com tanto esmero, com tanto esforço, a gente ainda ouve pessoas dizendo assim para nós: eu não consigo entender por que esse desespero no seu coração. Eu não consigo entender por que você é tão radical. Eu não consigo entender para que tanta... Sabe, essas perguntas, elas me fazem refletir, porque eu entendo que por mais que a gente tenha se esforçado, ainda tem sido muito pouco para algumas pessoas entenderem que a igreja de Jesus, ela não está no mundo em vão. Que nós não fomos chamados e escolhidos por Deus em vão, para nada. Nós não fomos chamados por Deus para preencher um vazio que exista no seu coração, porque talvez você seja uma pessoa que não tem para onde ir, ou sei lá, você gostou do ambiente, achou as músicas legais, ou você veio porque a sua mulher quer que você venha, ela gosta de estar aqui, ou vice-versa, o seu marido, porque se sente acomodado, né? Se sente
É essa a palavra, conformado. É um lugar gostoso para você estar. Para alguns é assim, para outros é incômodo. Porque para outros falar do pecado, nós chegamos num ponto, igreja. Nós chegamos num ponto que hoje a igreja não pode mais falar de pecado. Nós chegamos num ponto que hoje o líder, o pastor, ele não pode corrigir a sua ovelha. Nós chegamos num ponto, as pessoas elas estão tão acomodadas, está tão gostoso para elas o ambiente, ou a vida que elas estão levando com Deus, está tão bom para elas, que o resto tanto faz. Na sexta-feira, nós entramos numa série de estudo, que nós estamos falando sobre os dons de Deus e o fruto do Espírito. E a gente falou, você sabe que hoje as pessoas nem buscam mais os dons, porque Paulo diz que nós devemos buscar os dons com zelo. Hoje a gente não busca mais. Sabe, eu sou do tempo que quando a gente se convertia, a gente queria servir Jesus. Nem que fosse, irmão, para lavar banheiro, para varrer chão. Nem que fosse para acompanhar o pastor, porque a gente tinha medo também, a gente não sabia orar, a gente não sabia falar. Mas a gente queria de alguma forma estar lá e ver Deus agir. Hoje nós chegamos num ponto que o ministro ele precisa se arrebentar na igreja para levar o povo à adoração, porque o povo não consegue adorar mais. Se a palavra ela não tiver um fundo emocional e da alma, as pessoas hoje não querem mais. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que tudo isso é a palavra de Deus se cumprir. Mas o maior desejo, quando eu falo de pastorear, eu acho que de um pastor, o maior desejo do coração de um pastor é que todos cheguem. Todos possam chegar. Hoje é aquela palavra que a gente não sabe como vai começar e como vai terminar. Porque tem dias que a gente traz uma palavra que a gente já sabe tudo. A gente sabe o tema dela, a gente sabe a introdução, a gente conhece o corpo e já vem até com o apelo final. O Senhor dá tudo prontinho. Hoje é aquela palavra que a gente não sabe como termina, como começa e nem como termina. E isso traz um desconforto para o ministro. Talvez hoje seja uma noite, irmão, que você não vai embora daqui feliz. Eu espero do fundo do meu coração que a mensagem de hoje leve você embora para sua casa e faça você refletir. Amém. Glória a Deus. Porque eu não sei mais quanto tempo. Quando nós falávamos da volta de Jesus, existia um temor no nosso coração por causa da heresia, de dizer assim, olha, Jesus está voltando, mas a gente não sabe o dia e nem a hora, e eu não sei mesmo. Mas eu só posso dizer uma coisa para você: Jesus está respirando no seu cangote. Está mais próximo
do que você possa imaginar. E a minha preocupação, irmão, de verdade, não é comigo. A minha preocupação é com a acomodação da igreja. É o quanto vocês estão confortáveis. Porque isso parece que é bom, mas não é. Então, antes da gente ler a palavra, a gente vai assistir um vídeo, tá bom? Pode apagar as luzes. Pode aumentar. Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Socorro! Socorro! Quando os fariseus, que amavam mais o dinheiro do que a Deus, ouviram os ensinamentos de Jesus, zombaram dele. Ele respondeu contando essa história. Lázaro e o homem rico. Um ano antes. Comprem! Comprem comigo! Os melhores tecidos aqui comigo! Comprem! Comprem! Comprem comigo! Esmola. Como ousa tocar em mim? Quer que eu fique impuro também? Eu não devia nem permitir que você mendigasse ao meu portão. Me perdoe, senhor, me perdoe. Eu não como há dias. Eu posso comer algumas das migalhas que caem da sua mesa, meu senhor? Migalha que caem da minha mesa. E que os cachorros iriam comer. Eu tenho que cuidar dos meus negócios. Tome, queime isso. Está infectado. Comprem! Comprem comigo! Olá. Onde?
Enfim, ele chegou! Meu irmão favorito. O que quer dinheiro? Não poupamos gastos hoje. Posso perceber. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia esplendidamente. À sua porta jazia um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, e que desejava alimentar-se com o que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Deus me ajude. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aconteceu que os dois homens morreram e passaram desta vida para a outra. Embora. Bem-vindo. Pai Abraão. Sim. Sim, sou Abraão. Bem-vindo ao paraíso. Paraíso. Sim, Lázaro. Paraíso. Preparamos um banquete em sua homenagem. Sim, sim, venha. Pai Abraão! Pai Abraão! Tenha piedade de mim!
vi com Lázaro. Mande-o aqui! Que ele molhe a ponta do dedo na água aí. Me refresque a língua. Eu não aguento esta chama! Filho, lembre-se, nesta vida você recebeu todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. Agora ele é consolado e você é atormentado. Por favor, por favor! Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Pai Abraão, desde casa eu peço uma coisa. Mande Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de tormento. Eles têm Moisés e têm os profetas, e seus irmãos os escutem. Não. Não. Mas são como os mortos. Posso ter com eles? Arrependeriam. Se eles não escutarem Moisés e os profetas, não crerão ainda que um dos mortos ressuscite. Por favor. Não. Por favor. Não. Não. Por favor. Não. Lázaro, venha para o lugar que seu pai preparou para você. Podemos dividir os bens dele agora. Seremos ricos. Esta seria a vantagem dele. Onde será? Amém? Ele está agora. Pode parar. Tá bom até aí. Acho que a gente já conseguiu entender. Quando Jesus conta a parábola, que alguns teólogos afirmam que não é uma parábola, porque parábolas, se a gente for analisar todas as parábolas, nenhuma delas, quando Jesus as conta, ela tem um nome. Em parábolas não se cita nomes. Jesus faz uma representatividade de algo ou de alguém sem citar nomes. Quando nós olhamos para a história de Lázaro e o rico, a gente vê que Jesus ele dá um nome. O homem que morre, o doente, o mendigo, ele tinha um nome. E o seu nome era Lázaro. Então nós subentendemos, e a teologia entende que isso não é uma parábola. Jesus estava contando a história, uma história real, uma história fidedigna, que aconteceu de verdade. O contexto da história, dessa história do rico e do Lázaro, a gente está tão acostumado a falar parábola, né? Então eu vou falar parábola só para mim não ficar desconfortável para ministrar. Ela vem falando, quando a gente olha lá para Lucas 16, que se você quiser depois acompanhar na sua casa, essa história está escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, e você não vai ver essa história sendo contada em nenhum mais dos outros evangelhos, em nenhum outro texto bíblico, tá bom? Só mesmo
o Dr. Lucas conta ela pra gente. E ela está dentro do contexto de fariseus e de pessoas que estavam sempre preocupadas ou sempre envoltas com as suas próprias vidas, com os seus próprios negócios, com aquilo que elas tinham que fazer e vivendo de uma forma despreocupada, né? Do futuro, vivendo de uma forma despreocupada dos planos de Deus. E aí Jesus vem e conta essa história aos fariseus. Hoje, quando eu busquei do Senhor uma palavra a respeito dessa indiferença que nós vivemos nos dias de hoje como igreja, foi essa palavra, foi exatamente dessa forma que o Senhor diz que nós estamos vivendo. Quando a gente olha para uma cena como essa, isso traz temor ao nosso coração, tá? E aí a gente começa a analisar a nossa vida diante de Deus, de como nós estamos agindo, se realmente nós vamos, se nós morrermos hoje, nós vamos viver com Deus, ou nós vamos para o inferno. Só que o sentido da palavra de hoje, irmãos, não é só para nós. Essa reflexão, ela deve estar diariamente no nosso coração, tá? Mas hoje, o intuito do Espírito não é que a gente saia daqui pensando somente em nós mesmos. Nós vemos que Lázaro, ele viveu uma vida de miséria, viveu uma vida de enfermidades, quanto que este homem rico, ele desfrutou de todos os prazeres que o mundo podia dar para ele. Mas chegou o dia da morte para ambos, e eles morreram. E muitos de nós, nem sequer estando na igreja, vindo de domingo a domingo, nem nós sabemos mais diferenciar o que é inferno e o que é o lago de fogo, que foi destinado a todos aqueles que não crerem em Jesus. Irmãos, eu e você, por misericórdia do Senhor, eu e você, porque eu estou dizendo eu e você, porque eu acredito do fundo do meu coração, eu quero acreditar do fundo do meu coração que você crê em Jesus. Amém. Eu quero crer do fundo do meu coração que você foi convencido pelo Espírito Santo, pelo pecado, pela justiça e pela verdade. Por isso que eu estou dizendo eu e você. Porque o fato só de você assim levantar a sua mãozinha e você vir aqui à frente chorando e você fazer uma oração repetitiva, uma oração que não saiu do seu coração, mas que você disse, eu aceito Jesus, mas você não está convencido de que você é um pecador, de que você precisa ser coberto pelo sangue de Jesus, que você precisa ser justificado por Ele, a salvação não chegou a você. Porque a salvação, ela é para quem crê. Se você crer do fundo do seu coração que Jesus veio para te salvar, se você entender que Jesus precisou morrer na cruz para salvar a sua vida, porque você estava condenado à morte eterna, você estava condenado ao lago de fogo. Não é aquele lugar lá, eu já vou chegar aí. Não é aquele lugar que você viu o rico. Aquele lugar que você viu o rico, lá é um lugar que se chama Hades. Lá é um lugar que se chama inferno, mas não é o lago de fogo. Ele nem chega pertinho do lago de fogo. Ali é conhecido na Bíblia somente como um lugar de tormento. Vão para este lugar aqueles que morrem sem Jesus, aqueles que morrem sem receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Morreu, não é como
vai para o inferno. Ninguém foi julgado ainda. Todos passarão pelo trono do julgamento. Então, como ninguém ainda foi julgado, ninguém ainda pode ir para o lago de fogo. Nem o diabo não está lá ainda, porque Deus não lançou ele lá ainda. Todos precisam passar por julgamento. Então, quando a gente morre, Tom, para onde a gente vai? Aqueles que têm Jesus, que receberam o Senhor como seu único e suficiente Salvador, eles vão para um lugar que se chama o seio de Abraão, ou o paraíso. Lembra do criminoso lá na cruz? Quando ele diz assim para Jesus: olha, eu reconheço que o Senhor é rei, eu mereço estar aqui porque eu pequei, mas o Senhor não, eu reconheço que o Senhor é o Messias, leva-me junto comigo para o teu reino. Jesus disse que ia levar ele para o reino? Não. O que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque ninguém pode ir para o reino sem ser julgado. Ninguém pode ir para o reino sem antes prestar contas ao Senhor. Então, quando nós que estamos em Jesus morremos, nós que estamos no Senhor morremos, nós vamos para o seio de Abraão. E aqueles que morrem sem Jesus, eles vão para um lugar de tormento que se chama Hades. Agora, irmão, quando a gente olha para tudo isso, e a palavra que o Senhor deu hoje, Márcio, é que nós estamos num estado muito confortável por acreditar que estamos salvos, e eu creio que a salvação é um dom de Deus. Ela não vem de homens para que ninguém se glorie, mas ela vem do Senhor. Ele pagou o preço que era necessário para que nós fôssemos salvos, e nós podemos estar hoje convictos da nossa salvação. Salvação não se perde e ganha, salvação se ganha porque ela é um dom, ela é um presente, ela é algo que eu não mereço, mas que Ele me deu. Aleluia. Porém, isso nos deixou de um modo muito confortável, de que está bom para nós, e não nos preocupamos mais, pastora. Estamos tão recheados, estamos tão confortáveis, que para nós não importa mais a condição do outro. Nos meus dias, quando a gente ganhava a realidade de que nós estávamos perdidos, a necessidade que nós tínhamos, e aquilo que queimava no nosso coração era de que essa salvação alcançasse o coração de todos aqueles que estavam perdidos. Existia uma inquietação no nosso coração, porque nós sabíamos para onde iriam aqueles que não recebessem o Senhor. Você não está acreditando no que eu estou falando para você, irmão? Abra a sua Bíblia. Abre ela em Apocalipse capítulo 20. Você está achando molezinha? Você achou um lugarzinho confortável no pecado aonde você está? Vivendo da forma como você está vivendo? E achando que aqueles que amam você e que oram por você e que clamam pela sua vida é um bando de chato.
de gente que não deixa você viver e você fazer o que você quer fazer. O que você chama de chatice e de incômodo, a Bíblia chama de amor. A Bíblia chama de cuidado. A Bíblia chama de zelo. Quando a gente se incomoda porque vê a sua vida se distanciando da vida de Jesus, irmão, não é porque eu não tenho o que fazer da minha vida, não. Não é porque eu não tenho preocupações ou porque eu quero me intrometer na sua vida. Quem me conhece de verdade sabe a dificuldade que eu tenho até mesmo de ir na sua casa. Não é dificuldade de tempo e de dinheiro, é de dificuldade emocional, porque eu não gosto de incomodar e de perturbar as pessoas. Eu prefiro 1000 vezes que você vá na minha casa do que eu ir na sua casa. Você não sabe como é difícil para um líder, pelo menos, que pensa como eu penso. Você não sabe a dificuldade que é de um líder e de um pastor chamar a atenção de alguém. Se soubesse que primeiro dói em nós, não reagiria da forma que reage. Quarta-feira, o pastor Luiz ministrou aqui e foi maravilhosa. Quem não veio, perdeu. E ele encerrou a história contando a ministração, contando a história de uma laranjinha que foi jogada numa terra árida, numa terra seca, que não chovia, e aquele bagaço ficou tão seco, mas dentro dele tinha um carocinho. E diz que o carocinho pensava consigo mesmo: quem sabe uma hora um vento não sopra e não me leva para longe, numa terra úmida, numa terra fresca, e eu possa voltar a dar frutos. E um dia o vento soprou, levou, que as historinhas são lindas, né? E o vento soprou, levou o carocinho para longe, e o carocinho frutificou e virou uma árvore frondosa e deu muitos frutos. E aí todo mundo foi embora daqui, feliz da vida, Marconi, se achando uma laranjinha. Só que ninguém para pensar que você também pode ser e é alguém que só chupa a laranja e joga o bagaço fora. Porque a gente vem para a igreja e a gente se coloca num lugar de vitimismo. Nós aprendemos isso. A religião fez isso com a gente. A gente se coloca num lugar de vitimismo. Somos a laranjinha, somos aquele que fomos roubados, somos aqueles que fomos feridos, mas ninguém aqui nunca feriu ninguém, né? Ninguém aqui nunca abusou de ninguém. Nunca ninguém aqui chupou o outro até não restar mais nada e jogar o bagaço fora. Você já parou para pensar quantas vezes nós entramos num lugar como esse, ferido, machucado, descabelado, sem nada, como foi falado aqui pela pastora Laís? Aí você vem para uma terra fértil, você é abençoado, Deus prospera a sua vida, Deus te cura, porque não é a presença de Deus no ambiente que faz isso. Mas aí somos abençoados, somos regados das bênçãos de Deus. E aí quando a coisa começa a acontecer na nossa vida, a gente olha para a cadeirinha do seu lado. Cadê o irmãozinho que senta aí?
Eu disse que não ia ser fácil. Quando Jesus encerra a história do rico e do Lázaro, o enredo final dela, irmão, ela é o rico pedindo para que Lázaro descesse. Lázaro fosse voltasse até a terra e pedisse que apregoasse a sua família. Cadê a sua família? Cadê seus amigos? Aonde estão? Quantos anos você está aqui? Há quantos anos nós estamos ouvindo uma palavra de reino? Eu tenho dificuldade, pastora, de pregar. Eu falo sobre salvação judicial, falo sobre salvação nos 3 aspectos, falo sobre reino milenar, falo sobre... Não tenho dificuldade nenhuma. Falo sobre corpo, alma e espírito. Mas quando se trata de falar isso, como a gente tem dificuldade. Sabe, o Senhor me despertou, porque nós estamos vivendo, Tiago, exatamente como esses fariseus. Nós estamos vivendo exatamente como aquele homem. A gente olha para ele, a gente fala, nossa, que homem mau, olhou pro Lázaro e não teve a capacidade. Irmão, deixa eu falar uma coisa, você dá um pedaço de pão e dá algo de comer a alguém que tem fome é fácil. Mas insistir na salvação. Eu pedi para você abrir Apocalipse, né? Eu não li. Abre para mim. Apocalipse capítulo 20, acho que verso 14 fala. Olha o que Jesus está dizendo. E a morte, então a morte é uma pessoa. E a morte e o inferno foram lançados aonde? Você está vendo como aquilo ali não é o fim? Aquilo ali, irmão, é só um lugar aonde aqueles que não creem em Jesus vão ficar até a volta de Cristo. Eles vão ficar lá, nesse lugar lá de tormento, de aflição. E sabe, pastor, é aquilo que a gente estava conversando. Você sabe o que é o pior? É um lugar de consciência. Você gosta de pensar, não gosta? Então pensa. Mas pensa agora, porque lá não vai adiantar pensar. O rico quis pensar lá, e lá PC não vai resolver mais pensar. O lugar de pensar é aqui, é hoje, é agora. Entendeu, irmão? Tanto no Hades, no inferno, lá naquele lugar de tormento é um lugar de consciência, como lá no seio de Abraão também é um lugar de consciência. Porque é um lugar de desfrute, irmão. É um lugar, já está falando seio, ó. É um lugar onde você encosta a cabeça e você descansa. Quando eu conheci Jesus, Duda, mas não foi conhecer Jesus de achar ele bonitinho. Quando eu conheci Jesus de verdade e de fato, eu tinha um fogo que consumia meu coração, seu Theo.
Eu tinha que descer para a Baixada Santista, nem que fosse uma vez por mês. E não é uma viagem barata. Não é longe, mas não é barata. E eu tinha que ir para lá, Marconi, nem que fosse uma vez no mês. Porque eu precisava levar a salvação à minha família. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, Márcio? Porque eu pensava assim, se eu vou ter consciência na eternidade, se eu vou pensar e vou me lembrar dos meus filhos, da minha mãe, dos meus irmãos, como que eu vou passar a eternidade sem eles? Posso fazer uma perguntinha para você? Como que você acha que você vai passar a eternidade sem o Isaac? Como que você acha que você vai passar a sua eternidade sem a Cauane? Como que você acha que você vai passar a sua eternidade sem o seu pai? Sem a sua filha? Você consegue imaginar a eternidade? Você consegue imaginar a eternidade sem os seus avós? Troca de lugar com Lázaro. Porque você viu, um dia, se você tem o desejo no seu coração e a fome, participa do discipulado, que um dia desses a gente vai falar sobre isso. Irmão, é um lugar geográfico, tá? É um lugar na terra, nas profundezas da terra, que se chama Catótera. Lá na profundeza da terra existe o abismo, que é o lugar dos demônios. Lembra? Quando aquele homem endemoniado de Gadara, lembra dele? Que fala que depois que ele saiu daquele homem endemoniado, eles foram para os porcos, e os porcos lançaram-se aonde? Abismo. Abismo, Hades e seio de Abraão. Não, eu estou contando para você historinha. Eu não tenho tempo para ficar contando historinha para gente grande. Se fosse para me contar historinha, eu estava lá na classinha. Eu estou falando de papo reto e estou falando de realidade com você, para despertar você e sair deste lugar de mornidão e de conformismo que você entrou, para tirar você desse lugar que você acha que está legal e que está bom para você. Aí você pode falar assim para mim: não, mas eu estou salvo, eu vou para o seio de Abraão. Vai, você vai. Só que o seio de Abraão não tem fim. E o dia do julgamento vai chegar. E o julgamento da igreja não é para saber se vai para o céu ou se vai para o inferno, porque você já foi salvo. Mas ele vai ser um julgamento das suas obras. Quer abrir para mim? Só para me mostrar para os queridinhos de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, é capítulo 3, verso 15. É isso? Vocês querem ler ou eu leio para vocês? Esse aqui é o julgamento do crente, ó. O julgamento do crente não é para salvação ou perdição. O julgamento do crente, daquele que recebeu e que vive debaixo da obediência de Cristo. Aquele que recebeu a salvação, ele recebe o julgamento
Põe no 14 para a gente entender. Ele vai receber o julgamento pelas suas obras, por aquilo que ele fez. Você está achando que você está salvo, você tem a estrelinha na testa, irmão? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo, pelo quê? Fogo. Me ajuda a pregar, por favor. Pelo fogo. Sabe por que pelo fogo? Porque naquele dia os olhinhos dele não vai estar assim, ó, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque naquele dia os olhos dele serão como chamas de fogo. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Até as suas palavras, até aquilo que você fala, vai ser julgado, tá? Se a obra que alguém edificou, todos nós aqui estamos edificando a sua vida, você está construindo alguma coisa. Belezinha, fofinha, lindinha. Você está construindo. Você começou a construir. Certo? Você está começando a preparar a sua vida. Então quando a Bíblia está falando ali, ó, se a obra que alguém edificou, é eu e você. Nós estamos construindo. Vamos lá. Permanecer, quer dizer, chegou lá, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, porque os olhos dele são fogo. E se a obra, aquilo que você fez e aquilo que você construiu se queimar, mas o tal será, ó irmão, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Ó, você está salvo. Mas você vai passar pelo fogo, porque você vai ser disciplinado. O papai vai ensinar você. É dia de refletir, gente. É dia de você refletir. Sabe por quê? Porque fica tão cansativo, fica tão desgastante a gente passar 50 anos falando a mesma coisa e a vida da pessoa não muda. Aí, não pensa perto de Jesus não, viu? Não pensa perto do Espírito Santo. Um dia, aquele homem na casa de Simão, o próprio Simão, se atreveu a pensar pertinho de Jesus. E tem gente pensando aqui que está assim, ó, está querendo me convencer pelo medo. Está querendo colocar medo no meu coração de ir para o lago de fogo e eu aceitar Jesus e eu viver uma vida. Estou querendo colocar medo em você. Estou querendo abrir os seus olhos. Estou querendo fazer você pensar, irmão. Porque eu amo você. Eu já tenho uma palavra de Deus. E eu já confortei o meu coração nela, Marconi. Eu não tenho mais grandes expectativas, irmãos. Eu só tenho uma diante de Deus. Como líder desta casa. É levar você para perto dele. Aleluia. Tá frio? Tem dor? Tem lágrima? Tem dificuldade? Tem morte? Eu não sei se você sabe, uma pessoa se suicidou ontem aqui em Laranjal.
Eu não sei se você sabe, tem milhões de pessoas morrendo nesse exato momento. Você pode me garantir alguma coisa sobre o dia de amanhã? Pode? Eu também não posso garantir para você. O nosso dia, Cris, é hoje. O dia da salvação é hoje. O dia de levar o evangelho ao perdido, irmão, é hoje. É agora. A salvação alcançou você, não foi para colocar uma estrelinha na sua testa e fazer de você o filho preferido do papai. O Espírito Santo de Deus, ele veio habitar dentro de você, para que através de você, outras pessoas também sejam salvas. Agora, o que me traz uma indignação, irmão, sabe o que é? É a gente olhar para as Escrituras, é a gente dizer que a gente está incendiado no amor de Jesus, é a gente gritar aos quatro cantos que nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, mas isso fica só em nós. Por que a gente só se dá conta quando se perde? Eu vim embora ontem, pastor, indignada comigo mesma. Porque eu sei que Deus me colocou onde Ele me colocou, para que de alguma forma eu possa levar a salvação aos perdidos. Mas a gente vai se tornando como esse homem. É mais fácil a gente se enveredar no caminho do ímpio. É mais fácil a gente se ter comunhão com a treva do que com a luz. Eu fiquei observando a vida de um rapaz ontem. Gente, ó, não vou falar que é bonito porque eu não posso mentir, porque o bichinho é feio, mas Jesus ama ele. Mas é um rapaz muito inteligente. Você conversa com ele, ele tem uma boa conversa, muito respeitador. Pelo jeito, não sei muito da vida dele, eu acredito que o Tico conheça ele mais do que eu, claro. Mas aparentemente não é um homem que vive de um salarinho, entendeu? Não é rico, mas você vê que não é um homem que vive de um salarinho com aquela coisinha contadinha. É uma pessoa bem estruturada. Irmão, ele chega lá na adega 10 horas da manhã e ele fica o dia inteiro. Ele nem bebe tanto. Você vê que é mais uma coisa de ter com quem conversar, de carência. Uma fuga. E pela primeira vez ontem ele foi com a filhinha dele lá, e pensa numa menina lindinha. E antes dele ir lá com a menina, que ele já tinha passado lá, e o meu coração incendiou para falar de Jesus para ele. E durante o dia, Deus deu várias oportunidades de eu falar e eu me calei. Mas eu ficava sentada, ele ficava sozinho o tempo todo. Teve uma hora que o Tico precisou sair e ele ficou sentado lá e ele batia os dedos na mesa, como se ele estivesse procurando alguma coisa. Eu perguntei para ele: Thales, você é casado? Sou sim. Você ama sua mulher? Amo. Por que ela não está aqui com você? Porque
porque ela precisa fazer algumas coisas em casa, depois ela ia no cabeleireiro, ia tirar a sobrancelha, ia não sei o que, não sei o que. Ele foi embora quanto tempo antes da gente fechar? 10 minutos. Essa pessoa, ela só vai ter consciência de família quando ela perder a família dela. Ele só vai ter uma consciência de esposa, se Jesus não entrar antes, ele só vai ter consciência de esposa quando ele não tiver mais a esposa dele. Só que isso é para ímpio. Isso não é para nós. Você precisa ter uma consciência. Nós precisamos ter uma consciência. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o próprio Espírito nos move a apregoar. O que você está vendo, Jéssica? O que você está vendo, Márcio? Você pode falar para mim o que você está vendo, Adilson? O que você está vendo, Tico? Abre para mim Isaías. Capítulo 6. Foi gostoso semana passada, né? A gente chorou. A gente se emocionou. Só que não é para parar em você. Se parar em você, você não é um rio. Você é um poço. Uma represa. Represas não contém vida. Quem vê a glória de Deus, quem vê o céu aberto, se move, Tom. Quem tem a vida de Deus dentro de si, é como foi cantado aqui, ó, transborda. A vida de Deus ninguém pode conter. A vida de Deus ninguém pode segurar. A presença de Deus, ela inunda. Olha o que o profeta Isaías disse. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Preste atenção, irmão. Isaías está tendo uma visão da glória de Deus. Ele está tendo uma visão do próprio Deus. E ele fala assim, ó, serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 elas cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios
tirava do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. E depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem, irmão? Aí o Pai, o Filho e o Espírito falando aqui, ó. Tá os três conversando. E Isaías está vendo tudo isso, pastora. E um está falando pro outro assim, ó: quem que eu vou enviar lá na sua casa? Tá Jesus, o Espírito Santo, e Deus falando assim, ó: quem irá por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente está vendo tanta coisa. Todo domingo a gente sai daqui transbordando, Fernando, da glória de Deus. Irmão, você não pode dizer, você pode falar qualquer coisa, você só não pode dizer que não tem a presença de Deus nesse lugar. Não é por nós, é por Ele mesmo, pela graça e misericórdia dEle mesmo. Nós saímos daqui cheios de Deus, vendo a glória de Jesus. Mas o que eu e você estamos fazendo, irmão? Os teus filhos são herança do Senhor. Sabe o que é herança? É dele. Ele deu para você, mas é dele. A tua família é a preciosidade que o Senhor confiou nas suas mãos. O que você está fazendo? Para onde eles vão? Para onde eles vão? Se o Senhor decidir hoje levar, se disser assim, acabou, é agora, ó, para onde vai? Eu sei para onde a minha mãe foi. É por isso que eu tenho paz, eu tenho saudade. Eu tenho saudade. Mas eu tenho paz. Porque eu sei aonde a minha mãe está. Eu sei onde o meu filho está. Eu sei. E eu sei que eu vou estar com ele. E se for amanhã? Para onde vai? A gente tem uma conformidade tão grande dentro do nosso coração
que a gente acha que só morre quem está velho. Eu tenho certeza que está passando pela sua cabeça aí, seu avô, seu pai, como passa pela minha. Porque é a ordem natural. A minha casa é prova de que a morte não chega só na velhice. Sabe como que eram as tardes de domingo da Batista? Rua. Rua, pastora. Você acha ruim de vir no culto uma vez na semana? Sabe como que eram os domingos na Batista? 7 horas da manhã, nós estávamos na escola dominical. E era para toda a família. Tinha para a terceira idade, tinha para os homens, tinha para as mulheres e tinha para as crianças. E a gente saía da igreja correndo 11 horas da manhã, ia almoçar e 2 horas da tarde estava todo mundo na porta da igreja com os panfletinhos batendo na porta das casas, levando a salvação a todos aqueles que estavam perdidos. Todo domingo tinha apelo. E todo domingo 2, 3 pessoas aceitavam Jesus em suas vidas. E a gente voltava para casa, 5 horas, tomava banho correndo, mal comia alguma coisa, porque 6 horas tinha o ensaio da juventude. E 7 horas começava o culto. Sabe por quê que existia isso? Porque nós entendíamos que Deus só se expressava através de nós. Deus é Espírito. A ligação que Deus tem com a sua família, com a sua casa, é você, Duda. É vocês. A ligação que Deus tem com João Lucas é você, pastor. É você. É você. Ele escolheu você. Ele podia ter escolhido tantas outras pessoas, mas Ele escolheu você para morar dentro de você. E você poder levar Ele no coração da sua avó e do seu avô. E o seu avô não ir para aquele lugar horrível. Chega de brincar, irmão. Fica de pé. Chega de brincar. Chega de papinho bonitinho. É noite de responsabilidade. E eu ainda quero que você vá embora e vá comer pastel. É noite de responsabilidade. Irmão, deixa eu falar uma coisa a você. Não tem coração duro. A Bíblia fala que ninguém consegue permanecer inabalável diante dele. Somos nós que estamos errando. Eu não dormi essa noite. Espero que vocês não durmam essa também. Porque nós somos chamados
para sair dessa zona de conforto, desse lugar legalzinho que você achou para ficar. Domingo que vem, eu quero toda a sua família aqui. Domingo que vem, eu quero os seus irmãos e os seus amigos aqui. Tem um monte de gente naquele lugar aonde vocês moram que precisa ser alcançado pelo amor de Jesus. E é vocês que estão lá. Eu tô cansada já de ficar sentada esperando alguma coisa acontecer. Eu quero gente que cai pra cima, gente. Eu quero gente que vai meter o pé nas portas do inferno, porque ela não vai prevalecer contra a igreja. Eu quero pessoas junto comigo que vão meter a mão no arado. E sabe o que Jesus disse? Que quem coloca a mão no arado não olha para trás. Agora, sabe como nós tá? Neguinha aqui dentro tá assim, ó, botou a mão no arado, tá lá. Ai, doeu. Ai, você não deveria ter falado assim comigo. Eu ouvi isso essa semana. Você não podia ter falado comigo dessa forma. Porque ele está tão acostumadinho a ser lambidinho. Olha o ponto que a gente chegou. Da ovelha que não arrancou nem as fraldas, olhando na cara da gente, eu tenho que falar, me respeite. Porque eu falei para ela, você está errado. Olhou na minha cara, Márcia, e falou, me respeite. Porque respeitar ele é passar a mão no pecado dele e falar que está tudo certo. Ainda bem, irmão. Ainda bem que agora tem WhatsApp. Porque se tivesse na minha frente, é lugar de verdade. É lugar de posicionamento. Não é só um lugar de belas canções. Não é tá que nem a Babilônia. Toque uma canção do Senhor para me escutar. Eu acho tão bonitas as suas canções. Vai no show, irmão. Eu não quero que aqui seja um lugar de belas canções. Nossa, mas a sua palavra, se a palavra não está transformando a sua vida, irmão, vai para outro lugar. Se você está entrando e saindo daqui do mesmo jeito, cometendo os mesmos pecados, você não está tendo uma transformação de vida. Eu estou dizendo para você, vai para outro lugar. E não é porque eu quero que você vá para outro lugar, é porque eu quero ver você comigo naquele dia. Se a forma como está sendo ministrada, a palavra aqui não está entrando na sua cabeça, você tem dificuldades para entender que você precisa sair desta vida de pecado. Procura um outro lugar aonde você possa ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, irmão, é isso aí que acontece, ó. Ai de mim. Ai de mim.
gente ouve a voz de Deus, a sensação é essa: ó, vou morrer. Entendeu? Porque eu sou um homem, olha o que Isaías disse: porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Se você não entende que Deus precisa tocar a sua vida, e você que precisa viver uma transformação de verdade, você não está ouvindo a voz dele, você está ouvindo a minha, você está ouvindo a da pastora Laís, a do Tiago, você está ouvindo a de todo mundo, menos a de Deus, porque a voz de Deus nos constrange e nos leva a uma vida de arrependimento e de responsabilidade e de entender assim, ó, eu preciso ir, eu preciso levar a salvação. Seus filhos estão lá atrás. Eu ouvi isso essa semana aqui na classinha, aqui, ó, na reunião dos professores. A filha estava ensinando para a mãe sobre Jezabel, porque quando a mãe viu a folhinha, ela achou que era uma rainha lá da Disney, Malévola. A mulher nem sabia quem era Jezabel. Seus filhos estão lá atrás, ó. E a gente nem ganhou a realidade ainda. Tem arrependimento, tem dura cerviz, queixo duro. Feche os seus olhos. Não vou fazer apelo, não. Espírito Santo, só o Senhor pode trazer a realidade, Senhor. Só o Senhor pode colocar no nosso coração, Pai, a necessidade. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, e nos ver. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor coloque um espelho sobre nós, Pai, diante de nós, do tamanho de nós mesmos. Que a gente possa se ver como Isaías se viu. Que a Tua glória, Senhor, seja manifesta no coração de cada homem e de cada mulher nesta casa. Eu entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Eu coloquei, Senhor, no coração deles a aflição que o Senhor colocou no meu coração. Que eles sejam incendiados, Senhor, pelo arrependimento, Pai, dos pecados. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que haja uma transformação na vida, Senhor, desses homens e dessas mulheres. Pai, que eles possam ganhar a realidade e a responsabilidade que o Senhor colocou nas mãos deles, Senhor, de levar o Teu Evangelho, de levar a Tua vida, de levar a salvação aos perdidos. Que haja mais, Senhor, homens como Isaías. Que haja mais, Senhor, corações arrependidos diante do Senhor. Porque quando a Tua glória manifesta, Pai, eu não vejo o pecado do meu marido, e eu não vejo o pecado da minha esposa, dos meus filhos, mas eu vejo os meus pecados. Nos perdoe por esse lugar de conformismo que nós entramos.
Nos perdoa, porque nós nos acomodamos, Senhor, num lugar tão gostoso, Pai. Num ambiente, Senhor, tão gostoso, que a gente se esqueceu de quem está lá fora. Que a gente não se importa mais, nem mesmo com os nossos filhos. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos para frente. Eu te abençoo. Você pode rejeitar a palavra, irmão. Ela é um direito seu. Sua alma pode estar aí gritando e pulando de raiva dentro de você. É assim mesmo. A Bíblia fala que tem uma luta contra o espírito e a carne. O que você está entendendo por raiva é Jesus dizendo assim para você, ó: eu te amo e não vivo sem você. Morri para você estar comigo. Que as bênçãos do Deus Pai, Assim seja. a graça salvadora do Deus Filho, Assim seja. e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, até que Ele venha. Amém? Você pode dar uma salva de palmas. Muito abençoada para você. Muita graça de Deus sobre a sua vida e de muita luz, para que essa luz possa alcançar outras pessoas. Amém? Mas chega de brincar com Jesus. Não brinca mais com Ele, não. Porque quando você pensa que você está brincando com Ele, o diabo está brincando com você. Amém?